Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje. Desejo boas-vindas ao desembargador Cláudio, retorna depois de período de licença médica, e à desembargadora Lourdes, que retorna também depois de período de férias. Participará por videoconferência o desembargador Glauber Rego. Iniciamos a sessão jurisdicional com o processo número 1, revisão criminal 080 41 6202, Geraldo Gadelha da Silva Júnior e Ministério Público. Tem inscrição para advogado. O advogado se encontra presente ou por videoconferência. Nem presente. O advogado não está presente, nem por videoconferência. Doutora Magna Martins, processo julgado virtualmente. Número 2, revisão criminal 0800. Processo número 1, senhor presidente. Eu gostaria de discutir um pouco. Eu estou votando, acompanhando parcialmente o relator, e minha divergência... Só para ver aqui, um minuto, por favor. A condenação foi 7 anos de reclusão e, pelo que emerge aqui do processo e das provas e da instrução, eu estou aqui divergindo o relator apenas para conceder de ofício o regime semiaberto. Não vejo motivo para regime fechado inicialmente, como já está sendo cumprido, e a minha divergência é nesse aspecto. Registrando, portanto, a divergência parcial somente com relação aos efeitos da condenação. Efeitos, diga, as condições da condenação. Desembargador Amauri, relator. Mantém. Os demais querem fazer alteração de voto? Presidente, eu também, pedindo o eminente relator, eu acompanho a divergência parcial. Tá, então, por maioria, julgada improcedente a revisão, pedido revisional. Número 2, revisão criminal 0800 133 06 2025. Ivan Bueno de Souza Júnior, Ministério Público. Relator, desembargador Cláudio. O advogado inscrito está por videoconferência. Tem a palavra, doutor, por até 15 minutos. Senhor presidente, nossos cumprimentos nesta manhã de 4 de junho, a Vossa Excelência, com todos os seus pares, ao desembargador relator, nossa atenção, ao revisor, bem como ao representante do Ministério Público e a todos os colegas advogados e serventuários da Justiça. De uma forma bem objetiva, para esclarecer a todos os julgadores, a defesa, no dia de hoje, não vem pedir uma revisão no sentido de absolvição do nosso constituinte, do revisionando. Nós viemos até o pleno dessa Corte de Justiça apenas e tão somente no intuito de corrigirmos aquilo que nós apontamos que foi um equívoco, que tem a ver diretamente com a aplicação da pena. O que acontecera? O nosso constituinte, no final de junho de 2015, cometeu erros, é verdade, e numa mesma noite, num intervalo de apenas 30 minutos entre um e outro, ele praticou delitos de roubo. Repito, 30 minutos entre um e outro delito, na mesma noite, ele praticou delitos de roubo. E o que foi que acontecera? Inicialmente, ele fora denunciado por esses delitos de roubo e
o próprio parquet requereu que lhe fosse aplicado a condenação, mas dentro do concurso material, que é justamente quando o agente pratica, mediante mais de uma ação ou omissão, 2 ou mais crimes idênticos ou não. Então, aplica-se a pena cumulativa às penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Posteriormente, em alegações finais, e que depois veio a sagrar-se procedente, ele foi justamente condenado nesse artigo do roubo, do crime, mas aplicado esse concurso material. Acontece que a defesa, ela se insurge justamente com relação a esse somatório de penas, porque foram crimes de roubo e o mais adequado, segundo a própria legislação, no artigo 71 do nosso Código Penal e a jurisprudência dominante, diz o seguinte, que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem subsequentes serem havidos como continuação do primeiro. Aplica-se, portanto, a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais graves, se diversas. Então, o que a defesa vem requerer a esse colegiado é unicamente a alteração dessa dosimetria, dessa penalidade, apenas com relação a isso, que em vez de ser considerado concurso material, como fora na sentença, que passe a ser considerado como um delito continuado. Por quê? Olha, crimes da mesma espécie. Ele foi condenado, cometeu os erros, crimes de roubo, o que ele praticou, crimes da mesma espécie. E condições de tempo, lugar, modo de execução. Ora, na mesma noite, com um intervalo de apenas 30 minutos, da mesma espécie, como já dissemos, que é roubo, lugar, o mesmo local que foi a Zona Norte de Natal. Então, sem maiores delongas e sendo bem objetivo, o ponto no qual esta defesa se insurge, repito, não é nenhum tipo de pedido de absolvição, é apenas e tão somente com relação a essa aplicação da pena, que essa corte possa corrigir o equívoco, o lapso cometido, o equívoco cometido anteriormente, quando da aplicação, quando se foi condenado por esse, digamos assim, crime continuado, mas que foi crime do concurso material e que seja aplicado o crime continuado. Crimes da mesma espécie, repetimos, crime continuado. É o que se requer no dia de hoje a essa Corte de Justiça. Muito obrigado. O voto do relator é pela improcedência do pedido, o revisor concorda e assim também os demais julgadores. Pedido julgado improcedente à unanimidade. Número 3, revisão criminal 081 59 73 90. Robson Luiz do Nascimento Pereira e Ministério Público. Inscrita para fazer sustentação oral, a doutora Viviana Gabriela Barroso da Silva. Excelentíssimos desembargadores que compõem esse tribunal pleno, aqui em cumprimento a pessoa do presidente, o desembargador Ibanez Monteiro, a vice-presidente, desembargadora Berenice Capuchu, a corregedora-geral, doutora desembargadora Sandra Lali, e aos demais aqui presentes, a quem também estendo meus cumprimentos à Procuradora-Geral de Justiça, a quem é a primeira mulher Procuradora-Geral de Justiça que está encerrando o nosso momento. Então, acho que para a gente é uma grande honra ter mulheres ocupando esses espaços de liderança. Hoje eu vim tratar sobre a revisão criminal de Robson Luiz do Nascimento, a quem o nosso revisionando está cumprindo hoje pena em regime fechado. Trata-se de um processo de um crime grave, em que apurou um crime grave,
que estava ocorrendo em segredo de justiça. Então, antes de realmente adentrar no mérito, com a devida vênia, eu queria contar uma historinha aqui para os excelentíssimos desembargadores, para que a gente possa conversar antes mesmo de pugnar a defesa pela procedência da revisão criminal. Permitam, então, quebrar por um instante essa liturgia para contar uma historinha que, infelizmente, não é a ficção, é a dura realidade processual que vivenciou o nosso revisionando. Então, imagine um cidadão que estava sendo processado, que inicialmente foi citado pessoalmente, mas não tinha condições de arcar com o advogado, então foi constituído a ele um defensor público. E ele estava sendo acusado de um crime grave, tramitando em segredo de justiça, sem advogado, aguardando a chance e o momento processual de se defender pessoalmente em juízo. E aí, após todas as testemunhas serem ouvidas, as provas terem sido apresentadas, ele espera esse momento que a lei processual penal garante ser o último ato da instrução, que seria o seu interrogatório. Eu trago muito, como professora nas minhas aulas, a diferença da autodefesa e a defesa técnica. Então, a autodefesa é aquele momento que o réu tem para contar a sua versão dos fatos, que a Robson não foi dada essa oportunidade dele, pessoalmente, defender-se e trazer a sua versão dos fatos. Então, nesse labirinto processual, não é que ele se escondeu ou se recusou a comparecer, mas porque o braço do Estado, que é responsável pela citação e pela intimação pessoal do acusado, principalmente aqueles que estão assistidos por um defensor público, o Estado é encarregado dessa notificação. Então, o Estado falhou em encontrá-lo. Mas será que o Estado não tinha essa informação do paradeiro dele? Ou será que estava nos autos que a própria mãe, a senhora Nerineide de Robson, trouxe a informação que, após os acontecimentos, Robson saiu da casa da ex-companheira e passou a morar com a mãe, em decorrência do que tinha acontecido na casa da ex-companheira. Então, a mãe, em audiência de instrução, no momento em que ela é ouvida, ela conta que Robson passou a morar com ela e o endereço estava constante nos autos. No entanto, ele não possuía, né, uma defesa por um advogado particular, então isso passou despercebido. E o que resultou a sua condenação e, precisamente, a sua privação da defesa técnica. Então, nesse caso, senhores, trata-se de uma revisão criminal muito técnica e muito objetiva, parte de uma premissa constitucional da defesa que ele possui, né? O contraditório, o direito à informação, participação e de influenciar a decisão do juiz, e na figura da ampla defesa, a possibilidade de Robson produzir todos os meios de prova admitidos em direito. Então, o interrogatório ele não foi realizado por falha da intimação pessoal do revisionando para o seu interrogatório. A partir da audiência de instrução, ele não esteve presente nas duas audiências de instrução que foram realizadas. Ele não esteve presente no seu interrogatório, que foi dispensado pelo magistrado, anuindo a defesa pela sua dispensa, sem tentar encontrar ele. Foi feita uma tentativa. E aí o juiz, após essa dispensa, determinou que ele fosse citado por edital. Mas ele não foi citado por edital. Não consta nos autos a informação dessa produção, desse edital, para que ele tivesse sido intimado para comparecer às audiências de instrução e ao seu interrogatório. Então, nesse caso, a gente tem diversos entendimentos, né, tanto do STJ quanto do STF, que eu não vou me alongar em descrevê-los, mas o processo contra Robson deve ser anulado sob medida de justiça a partir da audiência que foi realizada em 21 de agosto de 2023, e os atos processuais que subcederam a isso devem ser considerados nulos
pela ausência de intimação pessoal para que ele pudesse exercer plenamente a sua autodefesa. Então, a gente tem alguns artigos que devem ser esgotados todos os meios de prova, todos os meios legais para encontrar o revisionando, de localização do réu, que estão ali previstos no artigo 361 e 370 do nosso Código de Processo Penal. Além disso, a gente também elenca na nossa revisão criminal, que não é o nosso cerne do debate, a defesa técnica deficiente, uma vez que, na audiência de instrução, não foram feitas nenhuma pergunta às testemunhas por parte da defesa. Então, a defesa entrou muda e saiu calada, no momento das 2 audiências de instrução às testemunhas, e no momento em que era para tentar encontrar ele, simplesmente não juntou um único endereço e não reforçou que, conforme Nerineide havia falado, Robson morava na casa da mãe, com o endereço constante no processo. Então, isso não foi observado no primeiro grau. A intimação pessoal é condição essencial para que o acusado tenha ciência dos atos processuais e, obviamente, tenha a oportunidade de fala. Então, não houve tentativas de intimação pessoal. Não houve, basicamente, elementos que evidenciem que se esgotaram todos os meios da sua localização. Isso gera, por consequência, a nulidade absoluta. Então, como eu já tinha mencionado, tanto no dia 19 de junho de 2023, o MM juiz reconheceu que o acusado deixou de ser intimado para audiência de instrução e, por consequência, deixou de ser interrogado, por razão do qual não contribuiu, e ele não contribuía. Imagine um cidadão assistido pela Defensoria Pública que estava sendo acusado de um crime grave, passou a morar com a mãe e, posteriormente, não teve mais nenhuma informação do processo, porque o processo é segredo de justiça e ele não facilmente consegue essa informação. Mesmo tentando conversar com os defensores à época, eles não tinham dado essa informação, nem das audiências e nem muito menos da sentença. Qual o resultado disso? Robson, em setembro do ano passado, de 2024, estava trabalhando, estava como porteiro em um condomínio, e ele parou no Blitz, né? Claro que ele não fugiu, porque ele sequer sabia que havia um mandado de prisão em aberto para ele. Parou na Blitz, cumprimentou os policiais. Opa, tem aqui um mandado de prisão contra o senhor, será conduzido para o presídio. Então, ele foi de setembro, está lá até agora, preso e sem saber qual a condenação que ele havia sido condenado, e muito menos, de fato, o regime que ele iria cumprir, porque ele não teve ciência de absolutamente nada após a primeira citação dele pessoal, que aconteceu no início do processo. Então, o prejuízo é efetivo, Excelência. A gente não está aqui para flexibilizar direitos processuais. A gente não está aqui para flexibilizar aquilo que a lei processual penal nos traz. No STJ, a gente já tem inúmeras discussões, e até essa corte e outras oportunidades reconhece que não é uma mera formalidade. É preciso fazer um processo penal bem feito, que se observe absolutamente todos os detalhes, para quando chegar numa revisão criminal, não tenha uma nulidade. A gente tem que ter paciência no processo penal para obedecer todas as etapas, sem pular absolutamente nada. E o interrogatório do acusado se prova, como A mais B, que não foram esgotados todos os meios de localização de Robson. E o edital que havia sido pedido que fosse feito não nos encontra nos autos. Então, diante do exposto, a gente reforça que os períodos que foram elencados na revisão criminal também tive a oportunidade de enviar memoriais para declarar a nulidade absoluta de todos os atos processuais posteriores à audiência de instrução, que aconteceu dia 21 de agosto de 2023, determinar o retorno dos autos para que o interrogatório, de fato, ele seja realizado, e, em decorrência dessa nulidade, obviamente, conceder a ordem de alvará de soltura em favor do nosso revisionando. É assim que requer a defesa. Muito obrigada.
O voto do relator é pela improcedência do pedido. Concordam com ele os demais, do revisor e todos os demais julgadores. Senhor presidente, um esclarecimento adicional é que ele foi citado, disse que não teria advogado, foi nomeado então defensor público. Se trata de estupro de vulnerável de uma criança de 6 anos de idade e, sabendo da imputação, o réu, se tivesse realmente boa vontade e boa fé, teria comparecido espontaneamente para saber como estava o andamento do processo dele, já que ele se acha absolutamente inocente. Era uma enteada de 6 anos de idade, comprovadamente. Os fatos são evidentes e eu estou votando pela improcedência. Ok. Julgamento unânime. O número 4 foi retirado de pauta. O número 5... Não, o número 4, houve pedido de desistência porque houve um perdão lá quando da tramitação do processo aqui do tribunal, de formas que eu vou determinar arquivamento. Número 4, não voltará a julgamento. O número 5, revisão criminal 080 37 73 17. Revisão criminal requerente Danley Cunha Paiva e Ministério Público, inscrita para sustentar o Dr. Rubens Matias de Souza Filho. Bom dia, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, aos demais desembargadores e desembargadoras que estão aqui presentes, ao representante do Ministério Público, aos servidores e advogados aqui presentes, os meus sinceros cumprimentos. Pois bem, excelência, a questão aqui que a ser discutida nos autos é a questão da licitude da busca pessoal. Esse tema provavelmente já foi muito discutido aqui pelos senhores e senhoras aqui presentes, que é justamente a discussão do artigo 244 do Código de Processo Penal. Pois bem, é importante destacar que o artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ele traz a questão da busca domiciliar. E a posteriori, no 244, o Código de Processo Penal traz a busca pessoal. E o que diferencia os dois é o estandarte probatório para a realização da diligência. Na busca domiciliar, nós temos as fundadas razões, que seriam os elementos indiciários objetivos para a realização da busca domiciliar. E no 244 nós temos as fundadas suspeitas, que seriam os indícios também objetivos. Só que o estandarte probatório da busca pessoal, conforme a dicção do próprio Código de Processo Penal, seria, de certa forma, indiciário, um mínimo para que seja realizada a busca pessoal. Pois bem, ao analisar os elementos que compõem o processo, o único elemento indicado pelos policiais militares para a realização da busca pessoal no revisionando foi a atitude suspeita. Nós não estamos falando aqui de local de tráfico de drogas, nós não estamos falando aqui em fuga, em pilotagem de forma agressiva ou qualquer tipo de elemento objetivo que venha identificar, que possa ser visualizado a justificar a busca pessoal. O que nós temos aqui é meramente uma intuição policial, que inclusive intuição policial essa é baseada em mero subjetivo, ou seja, em mero elemento subjetivo daquele policial que realizou a abordagem pessoal. É importante destacar que o STF, em 2001, pelo ministro Ilmar Galvão, ele já vinha discutindo a questão de que a busca pessoal ela é necessária à indicação de elementos objetivos.
Elementos objetivos esses que não podem ser utilizados, que seria a atitude suspeita. Repito, o STF desde 2001 vem dizendo que a atitude suspeita não é elemento para a realização de busca pessoal. Inclusive, o ministro, em 2001, ele destacou que, no seu voto, no habeas corpus de número 81.305, julgado em 13 de novembro de 2001, ele diz o seguinte: ocorre, contudo, que a dita suspeita não pode basear-se em parâmetros unicamente subjetivos, discricionários do policial, exigindo, ao revés, elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, mormente quando notório o constrangimento dela decorrente. Do contrário, corre-se o risco de referendar condutas arbitrárias que, além de ofensivas aos direitos e garantias individuais, caracterizam evidente abuso de poder. Ou seja, o STF, desde 2001, vem dizendo que a atitude suspeita não é elemento para a busca pessoal. E, recentemente, o ministro Gilmar Mendes, que muito se divulgou nas redes sociais, no habeas corpus de número 253.675, julgado mês passado, que se divulgou nas redes sociais dizendo que o tirocínio, que a ideia da intuição policial seria agora um elemento concreto para a busca pessoal. Me preocupa esse tipo de compreensão, porque se não analisar o voto do ministro, a gente chegaria a essa conclusão. É aquela famosa que a gente olha a manchete do jornal, mas não lê a notícia. Seria mais ou menos isso. E o ministro Gilmar Mendes, ele destaca isso bastante, enfatiza inclusive, que diz o seguinte: a intuição policial que orienta o agente do Estado a suspeitar de criminosos a partir de comportamentos objetivos. Ou seja, o ministro ele não está afastando a intuição policial. Não, a intuição policial, o policial treinado na rua, sim, mas em comportamentos objetivos. E neste julgado, o comportamento objetivo foi a fuga e uma denúncia anônima, o que justificou a busca pessoal. Eu procurei nos precedentes do STJ e do Supremo qualquer tipo de decisão que tenha tão somente a atitude suspeita como elemento concreto que venha justificar a busca pessoal. Nem sequer a primeira turma do Supremo vem decidindo nesse sentido. Sempre tem um elemento a mais: atitude suspeita ou fuga, atitude suspeita ou local de tráfico de drogas, atitude suspeita ou denúncia anônima. Mas tão somente a dicção, o emprego vazio, a atitude suspeita não é elemento concreto para a busca pessoal. Então, essa defesa entende que a busca pessoal realizada no revisionando, ela é ilícita, Excelência. O voto do relator é pela improcedência do pedido revisional. O revisor o acompanha e os demais julgadores concordam com... Aliás, falta, desculpe, o desembargador Cláudio votar. Eu estou acompanhando o relator. Decisão unânime, então. Processo número 6, revisão criminal 081-52-7402. Longombardes Rialilson Alves Araújo, Ministério Público do Rio Grande do Norte. Está inscrito para sustentar Daniel Magnus de Vasconcelos Costa Júnior. Bom dia a todos. Saúdo o desembargador Ibanez na presidência do tribunal e aos demais pares, a desembargadora Luz de Azevedo, relatora deste caso, o representante do Ministério Público, os colegas advogados, eventuários, os estudantes de direito que aqui acompanham esta brilhante sessão, e passo a minha sustentação. Trata-se de um caso onde, assim como no
anterior, aqui do colega Rubens, houve também uma busca pessoal. Nesse caso, o que aconteceu foi que o seguinte, o Corréu, nesse processo, ele estava numa estrada que liga Caicó a Timbaúba dos Batistas. E a viatura policial passou nessa estrada e viu aquela pessoa no acostamento procurando algo. A viatura decidiu abordar aquela pessoa e fez a busca pessoal e achou 4 porções de cocaína. Deu voz de prisão, levou para a delegacia. Chegando na delegacia, acessou ilegalmente o celular deste rapaz e chegou à indicação do revisionando. Chegou a indicação de que ele havia vendido essas drogas para o autuado, que havia sido pego lá na estrada de Timbaúba dos Batistas. Tá uma marmelada só esse processo. Eu digo isso. Por quê? Porque uma pessoa na beira de uma estrada procurando alguma coisa no acostamento, o que é que isso tem a dizer sobre atitude suspeita? Os policiais falaram que tinham atitude suspeita no processo, na audiência, mas não souberam exemplificar ou então indicar qual seria essa atitude suspeita. Porque, sinceramente, excelências, eu poderia estar na beira de uma estrada procurando alguma coisa no acostamento, que poderia ser uma chave, poderia ser qualquer coisa, uma carteira, alguma coisa que voou do carro, mas como assim? Atitude suspeita? Não há atitude suspeita. Então, primeiramente, a defesa entende que há uma nulidade na diligência policial ali no início, quando captura o senhor Maurício e diz que ele estava em atitude suspeita. É complicado, porque num segundo momento, ao levá-lo para a delegacia de Caicó e autuá-lo em flagrante pelo crime do artigo 33 e do artigo 333, o qual foi do Código Penal, o qual foi absolvido, e ao chegar no contato do revisionando, as nulidades continuaram e a diligência mal sucedida continuou. Por quê? Porque pegaram o celular do Maurício e começaram a fazer a devassa no seu aparelho celular. É nesse ponto que chegamos na segunda nulidade desse processo, que na verdade é uma continuação da primeira. Então, nesse segundo momento, quando o delegado, a equipe de investigação, acessou o celular do senhor Maurício e chegou até o revisionando, o senhor Logobardes, esse acesso não foi por meio de autorização judicial. Além disso, sabe o que é mais interessante, excelências? É que a extração de dados, que eu não considero nem isso uma extração, porque para ser considerado uma extração é preciso preservar a cadeia de custódia da prova, e nesse caso, pasmem, há prints, fotos de prints que foram utilizados no processo para ser considerada prova. Qual o rigor técnico? Qual a chance de garantir a legalidade e garantir a integralidade desses arquivos? Nenhum. O que mais me impressiona também é que na sentença, a qual foi mantida por este tribunal, é que a juíza na sentença fala que o acesso não foi ilícito. Por quê? Porque o senhor Maurício estava preso e, por ele estar preso, a polícia pode pegar seu celular e olhar a agenda telefônica, pode devassar, pode atender ligações e pode até fazer isso também, sair printando as conversas no WhatsApp para colocar no processo. Por que a polícia não pediu uma autorização judicial, já que estava com o aparelho preso, apreendido? Por quê? Seria mais fácil fazer um phishing expedition ali, printando as telas? Só que no processo penal a gente não vai pelo mais fácil. A gente tem que ir pelo correto. Tem que respeitar as garantias constitucionais, tem que se respeitar os procedimentos técnicos para isso. No presente caso, não houve respeito nem lá no começo, nem na extração que se chegou, na suposta extração que se chegou ao revisionando.
primeiro, a defesa entende que não houve atitude suspeita. Aqui eu não vou nem me alongar nisso, porque aqui já é um tema debatido com frequência, né? Artigo 244 exige uma fundada suspeita justificada, não a posteriori, mas ali algo antecedente à busca. O que é que a polícia tinha antecedente à busca? Nada. Uma pessoa cascaviando no acostamento de uma pista. Isso não é atitude suspeita. Ele poderia estar procurando qualquer coisa. E, em segundo momento, essa devassa que violou as garantias constitucionais da inviolabilidade, né, da privacidade, das liberdades também. Claro, hoje em dia, nós temos o nosso celular, tudo das nossas vidas. Todas as nossas informações privadas. Então, é preciso que se haja uma segurança, um rigor técnico quando for analisar um dispositivo como esse. Não basta sair printando e colocando no processo penal, achando que processo penal é brincadeira. As coisas não são bem assim. Então, é nesse sentido que a defesa vem se manifestar, pedindo a absolvição do revisionando em razão da ilicitude das provas colhidas. Já que, primeiro, a busca pessoal foi ilegal, e em segundo momento, que a extração utilizada para chegar no revisionando foi mais ilegal ainda. Não seguiu à risca o procedimento técnico para dar garantia à autenticidade para aqueles vestígios digitais. Então, a defesa vem solicitar, requerer, rogar a esse tribunal que seja o revisionando absolvido, conforme se manifestou nesta sustentação oral e no próprios autos do pedido. Obrigado. Preciso do voto do desembargador Glauber Rego. Ainda não consta aqui o registro. Senhor presidente. Existiu isso, senhor presidente. Senhor presidente, após realmente alguma consideração da relatora, eu gostaria de justificar a divergência do meu voto. Pode iniciar, Mas desembargador. eu digo que tem que ter prioridade é a relatora. Mas ela não vai fazer consideração. Ah, não. Senhor presidente, Não realmente pediu a palavra? eu entendo que não poderia a polícia acessar o telefone do revisionando ou daquele outro que foi preso e principalmente usar esses prints no processo, porque é uma invasão da intimidade da pessoa, o que é rechaçado absolutamente pela Constituição. Eu trago aqui, entre outros, para não me alongar muito na justificativa do meu voto, o habeas corpus da segunda turma, em 2020, número 16.8052 do Supremo Tribunal Federal, que trata exatamente de um caso idêntico que eu vou ler aqui a ementa. E nas considerações, o arrazoado se mostra muito consistente. Diz o seguinte a ementa: habeas corpus, acesso ao aparelho celular por policial sem autorização judicial. Verificação de conversas em aplicativo WhatsApp, sigilo das comunicações e da proteção de dados. Direito fundamental à intimidade e à vida privada. Superação da jurisprudência firmada no HC 91.867 Pará. Relevante modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas. Mutação constitucional. Necessidade de autorização judicial. Violação do domicílio do réu após apreensão ilegal do celular. Alegação de fornecimento voluntário do acesso ao aparelho telefônico. Necessidade de se estabelecer garantia para a efetivação do direito à não autoincriminação. Ordem concedida para declarar a ilicitude das provas ilícitas, como está escrito aqui, e de todas delas derivadas. Então, diferentemente do que pede o advogado da tribuna, eu não estou absolvendo o réu, mas votando no sentido de anular o processo desde o início por ilicitude da árvore que conduziu a instrução deste processo desde o início. Entendo eu que, mais do que nunca,
é preciso que a justiça, em todas as instâncias, estabeleça realmente um limite claro para proteger a intimidade dos cidadãos. Como bem disse o jovem advogado da tribuna, no nosso celular hoje, do mundo todo, está sintetizada a nossa vida. Não apenas por onde nós andamos, mas, sobretudo, com quem nos relacionamos, o que pagamos, o que recebemos. Há uma concentração midiática nesse pequeno aparelho e que é mais interessante ou menos traumático se perder a carteira com dinheiro do que se perder o celular. Hoje em dia, principalmente por conta do WhatsApp, né? Essa distração que nos toma 24 horas todos os dias, em todos os momentos, em todos os locais. Então, pedindo vênia à relatora, eu compreendo que a revisão criminal é um momento absolutamente propício para que nós possamos fazer justiça. E não é só a justiça no sentido de examinar o fato criminoso, mas sim se foi obedecido o devido processo legal. Me parece que, neste caso, está evidente que a jurisprudência do Supremo, interpretando como faz a Constituição Federal e a nós outros em decorrência, que nos permite realmente votar pela anulação do processo, desde início, pela ilicitude da prova que iniciou todo o processo penal. E é como voto, senhor presidente, mais uma vez, com as minhas homenagens ao bem lançado voto da relatora, mas ouso dela divergir. A divergência do desembargador Cláudio e a divergência parcial da desembargadora Sandra Elado. Senhor presidente. Desembargador Glauber. Senhor presidente, eu não tinha ainda registrado o meu voto. Essa questão ela foi recentemente, agora 21 de maio, se não estou enganado, revisitada no plenário do Polente Supremo Tribunal Federal. E a questão lá de seguida ficou em aberto para a fixação da tese. O enunciado da tese a ser fixada. Mas me parece que o julgamento ele foi mais no sentido daquilo que traz a desembargadora relatora. E então, eu, neste momento, sem compromisso com a tese trazida no voto da relatora, eu vou acompanhar o seu voto, mas destacando que o voto do desembargador Cláudio me trouxe alguma dúvida, mas no momento eu vou acompanhar a relatora, senhor presidente. Então fica julgado Excelência, improcedente. Eu queria fazer um registro aqui, que estou divergindo parcialmente, porque trata-se do tema 977, que ainda não foi concluído o julgamento, mas que eu, no momento, acompanho o entendimento dos ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin, que eles sustentam a tese de que o acesso a registro telefônico, agenda de contatos e demais dados contidos em aparelhos celulares apreendidos no local do crime atribuído ao acusado depende de prévia decisão judicial que justifique, com base em elementos concretos, a necessidade e a adequação da medida e delimite a sua abrangência à luz dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e ao sigilo das comunicações e dados dos indivíduos. A Constituição Federal, artigo 5º, incisos 10 e 20. Então, no momento, eu estou discordando em parte, porque eu discordo dessa questão que está no voto da eminente relatora, mas eu concordo com a conclusão, porque nada disso foi alegado em momento nenhum, e há outras provas, inclusive, e não foi objeto nem da sentença, nem no momento da sentença, nem no acórdão.
Senhor presidente, há um detalhe no exame, na votação dessa tese, que ainda não foi votado. É que eles estão aceitando a pena para identificação do autor, alguns, desde que não haja acesso a outros dados ou conteúdo do aparelho. No caso vertente, se trata da prova que foi apresentada pelo Ministério Público as fotografias das conversas, não é? Então, o Supremo tem esse detalhe, essa é a barbela do anzol. No tema a ser discutido, já tem 2 ministros aqui. Eu acho que nós estamos todos participando da realidade brasileira atual, quando a gente vê aquele comício, aquela realização, fogo de artifício, comemoração de uma pessoa que foi presa e para a qual foi concedido um habeas corpus, porque se trata de uma criança, segundo se leu da decisão, e apenas trabalha como DJ, ou sei lá. Enfim, é uma realidade que nós estamos sendo acessados e nós somos permeáveis a essas mudanças, mas algumas outras nós temos que estabelecer como um dique de contenção, nós magistrados, que somos a última palavra nessas questões. Então, estão avançando para identificar quem seja o autor, ou seja, o policial. Naquele outro caso que foi julgado antes, tem um detalhe importante na abordagem policial, é que o policial tem que se proteger se aquela pessoa que está sendo abordada está com uma arma. Trata-se da segurança do agente do Estado. Não é? Então, isso aí é possível. A abordagem é fazer uma revista. Senão, o cara se vira e atira no policial. Ora, além do mais, nós temos que proteger a vida dos agentes do Estado. E a abordagem com suspeita é uma coisa extremamente sensível e de interpretação a mais variada possível. Então, estou justificando e relativamente a esse tema, a esse detalhe. Inclusive... Excelência. Pois não, Excelência. Não, só gostaria de acentuar que eu estou mantendo o meu voto e registrando que o crime possui natureza permanente, a conduta que foi imputada, e permitindo a prisão em flagrante do agente e autorizando outros sim a busca e apreensão pelos órgãos policiais diante do estado de consumação. E, não obstante as alegações de ilegalidade na abordagem realizada em patrulhamento, não vejo como caracterizar a nulidade das provas coligidas por tais meios, uma vez que a coleta de prova através do celular não é um fundamento para revisional, até porque não foi, como registrado pela desembargadora Sandra, e consta no meu voto, abordado em nenhum outro momento, pontuado pela defesa em nenhum outro momento de tais nulidades. Restando, então, julgado improcedente o meu voto. 4 papelotes de cocaína, não é? 4 pequenos papelotes de cocaína. Só uma questão de fato, foram 4 papelotes de cocaína e só não foi alegado porque esta defesa só foi contratada para revisão. Doutor, não foi concedida a palavra a Vossa Excelência. Perdão, Vossa Excelência. Senhor presidente, apenas para... Eu modifiquei meu voto aqui para acompanhar a divergência parcial da desembargadora Sandra. E o faço exatamente em face da relevância do tema, não é? E para que possa ficar em aberto essa discussão para reflexão futura do nosso tribunal, a partir mesmo da argumentação trazida pelo desembargador Cláudio Santos. Eu acho que a matéria merece sim uma reflexão. E eu estou, portanto, abstraindo a discussão no momento e postergando para um momento posterior, e por isso que estou discordando no ponto, porque eu acho que a matéria precisa, sim, um enfrentamento mais aprofundado, até mesmo no aguardo do que o Supremo Tribunal Federal irá decidir. Mas, na conclusão, eu acompanho, sim, a relatora
E há um destaque aqui, pelo menos trazido na sentença, em que houve a confissão do acusado. Ele confessa. Mas sim, por isso que eu não quero discutir no momento a validade em si. Mas, a desembargadora anula? Não. Eu apenas não concordo com essa observação que tem com o argumento do voto. Com o fundamento em si. Com o fundamento do voto. Em relação a isso, a primeira nulidade eu acho que não procede. Tem abordagem. A abordagem eu supero também. Agora, a apreensão também não se discute, que é possível apreender. Okay. E pode-se olhar também até as ligações, as últimas que foram feitas, desde que não se adentre aos dados que estão contidos no celular. E agora, a conclusão do meu voto é justamente com base no artigo 621 do Código de Processo Penal. Então, é assim que eu entendo em relação às revisões criminais. Não se trata de fato novo, não foi arguído em momento nenhum, e então, não se presta para nova apreciação de provas, somente isso. Só para entender, presidente, Vossa Excelência não está conhecendo da revisional? Vossa Excelência não está conhecendo? Não, eu estou conhecendo, eu estou apenas afastando essa questão, essas afirmativas mas que tem na emenda. Mas estou concordando com a conclusão da relatora. Perfeito. Pelos fundamentos que eu já expus. Eu achei muito interessante a abordagem do desembargador Amorim no aspecto de se revisitar essa questão, sem como dúvida. Bem disse, se reinaugurar uma discussão a respeito do tema, não é? Embora, no caso vertente, o revisionando esteja preso, né? Então, por isso que eu estou com essa consideração aqui. Senhor presidente. Vereador Glauber. Senhor presidente, obrigado. Eu modifiquei o meu voto. A fala do desembargador Amorim me parece mais condizente com aquilo que eu disse, né? Que não tinha compromisso com a tese trazida pela desembargadora relatora. Perfeito. Mas, no entanto, para que deixe o tema em aberto, como me parece ser necessário, o voto da desembargadora Sandra é mais consistente nesse sentido. Então, eu me utilizando dos fundamentos de Sua Excelência, eu acompanho o voto aí da desembargadora Sandra com os argumentos também acrescidos do desembargador Amorim. É o meu voto, senhor presidente. Senhor presidente, só para... Estou lembrando, inclusive, o desembargador Milka fez esse registro. Não esquecer que nós estamos debatendo aqui numa revisão criminal, para não estar abrindo muita prova. Depois a gente está discutindo matéria, revisitando prova em revisão criminal. Tem que ter muito cuidado nisso. Me parece uma nulidade absoluta. Nulidade absoluta, momento de se fazer justiça. Eu não me prendo, nunca me prendi, e absolutamente defendo enfaticamente essa minha posição, e não observar muito a forma. Eu estou olhando o conteúdo e o final, mas a forma processual, o lado processual, esse realmente, vamos dizer, isso está muito aberto hoje, porque vai para um habeas corpus do Supremo com qualquer coisa, independentemente de qualquer coisa, anula tudo. Vamos proclamar, então. A ação julgada improcedente parcialmente, com as divergências parciais da desembargadora Sandra, do desembargador Amorim e do desembargador Glauber. E o voto divergente por inteiro do desembargador Cláudio Santos. Obrigado a todos, excelente trabalho a todos vocês. Número 7 e número 8 serão julgados em conjunto. Aqueles dois conflitos de competência que iniciamos em sessões anteriores e houve debate. O desembargador Amorim pediu vista e traz hoje o voto vista. E nós temos divergências de entendimento de alguns colegas. Eu posso proclamar direto o resultado, ou o desembargador Amorim, se quiser, pode esclarecer o voto. Eu lancei o voto no sistema, sim, apenas anunciando que estou com todas as vendas do desembargador Ricardo Procópio, estou acompanhando a divergência inaugurada pelo desembargador Cornélio. Mas o voto está lançado, penso que, a não ser que os colegas assim
entendam dispensável a leitura do voto. Mas, na realidade, já consta no sistema com os votos, o voto divergente de Vossa Excelência. Apenas aproveitar, senhor presidente, porque eu estava aguardando exatamente o voto do desembargador Amauri, e não tinha votado nos 2 conflitos. E agora o sistema não está permitindo eu votar, então, no primeiro conflito da relatoria do desembargador Ricardo Procópio, eu estou acompanhando a divergência. E no segundo conflito da desembargadora Lourdes Azevedo, qual ela é relatora, eu estou acompanhando a relatoria. A tese é a mesma. Desembargador Rebouças também? Também. Da mesma forma. Tá. Eu ia brincar com o desembargador meu, que é para descontrair. Não sei se é pelo carinho que eu tenho por ele, eu ia dizer que é porque o sistema ainda não reconheceu que ele não é o presidente. Já reconheceu. Então não permite ele votar. Eu acho que foi por isso. O sistema ainda não... Já reconheceu. Bom, então os 2 conflitos ficam julgados por maioria. No primeiro caso, com a divergência do voto do relator, ficará redator para o acordo a desembargadora Sandra. E no segundo caso, concordando com a relatora, não há mudança de redator de acordo. O número 9, Mandado de Segurança 080, 29, 88, 89, Defensoria Pública e o juízo da primeira vara da comarca de Currais Novos. Nós temos divergências, não há inscrição para sustentação oral, é somente aqui as divergências. Então, nós temos a divergência, uma das divergências é da desembargadora Sandra, que fez o voto escrito, em que ela concede parcialmente a segurança apenas para o pagamento dos honorários ao defensor dativo ser feito pelo orçamento do Estado e não pelo orçamento da Defensoria Pública. Com este entendimento, há 6 votos. O voto do relator é pela denegação da segurança. Mas foi isso que eu determinei. O voto de Vossa Excelência é pela denegação da segurança. Sim, porque, em rigor, o que está discutindo aqui não é direito líquido e certo. Eu poderia até não ter aceitado nem arquivada a petição inicial. Qual é o direito líquido e certo? O direito líquido e certo trata-se de orçamentos públicos, não é? Então, só porque não ficou explícito, né? É porque tem um pedido expresso deles, né, para que o pagamento seja feito pelo Estado. Aí no relatório, realmente, Vossa Excelência fala o tempo inteiro no Estado, entendendo como Vossa Excelência, porque é orçamento do Estado mesmo. Mas o que ele está pedindo é o pedido subsidiário, que é justamente ligado ao Poder Executivo, é um órgão do Poder Executivo, a Defensoria Pública. Mas se não, vai sair do orçamento dele. Mas a Defensoria tem orçamento próprio, Excelência. Sim, mas e o juiz mandou que a conta dos honorários... Mas é o orçamento do Poder Executivo. Se fosse do Legislativo ou do Judiciário, o meu entendimento seria diferente. Assim, mas eu exauri o que eu tinha a dizer, porque, em rigor, não há direito líquido e certo a discutir mandado de segurança. Mas é uma besteira. Excelência, para que gastar tanta tinta com 1.000 contos? Também mas para eles é muito importante. É apenas para fazer essa divergência parcial. Porque senão todos os honorários vão ser cobrados da desembargadora. É muita coisa. Acho que é um precedente sério. A próxima vez eles vão para a audiência. O que nós temos aqui é, embora tenhamos 6 votos, o voto do desembargador Ricardo traz uma divergência mais ampla. Ele diz: eu concedo a segurança dessa forma, e se não for assim, eu concordo com a divergência para conceder parcialmente a segurança, apenas modificando
o pagamento pelo orçamento do executivo e não da assessoria. É assim? É assim, presidente, só que, a rigor, em suma, eu estou reconhecendo a ilegalidade da intolerância com o defensor. Mas eu fui comunicado logo cedo, através do colega doutor João Por Deus, de que essa ação penal, na origem, já foi julgada, e foi julgada, a pretensão punitiva foi julgada improcedente. Portanto, resta sem utilidade esse reconhecimento. Então, eu apenas, divergindo no fundamento, eu reconheço a ilegalidade, mas sem efeito prático, e, portanto, acompanho a divergência inaugurada pela desembargadora Sandra, porque desde o início eu havia pedido vista justo, porque essa era a parte que eu já discordava de pronto. Porque, assim como o Ministério Público, a Defensoria tem orçamento próprio e não pode ser levada à conta do próprio orçamento uma despesa que é débito do Estado, porque quem é responsável pela assistência jurídica gratuita é o Estado. Então, estamos tratando de matéria que está definida na Constituição, que é matéria orçamentária. De modo que, ao fim, eu termino acompanhando a divergência que restou inaugurada pela desembargadora Sandra. Presidente, só uma observação. O fato que originou esse mandado de segurança, na realidade, foi um atraso que o juiz aguardou 15 minutos, mas o defensor público estava em outra audiência, e era a última audiência. Pediu a ele de réu preso, e pediu a ele para esperar um pouco mais, porque seria a última audiência a ser feita e em que ele estaria terminando ali para vir. Realmente é impressionante como uma intolerância compreensível das pessoas que estão trabalhando no primeiro grau chega a originar aí um mandado de segurança dessa natureza, ocupando às vezes a gente aqui. Então, a princípio, eu até acompanharia a divergência do desembargador Ricardo. Detalhe, desembargador Amilcar, presidente e colegas, bem avaliada a questão, o defensor que atua naquela vara estava de férias. Então, tratava-se de uma defensora que atuava junto a outro juízo e que, portanto, estava com encargos dobrados. Ela teve tanto cuidado, a defensora, que fez audiência pessoal com o réu daquele processo, que não seria seu, no dia anterior. O erro dela foi estimar equivocadamente o tempo. Uma audiência começava às 10h30, a outra começava às 10 horas, só que a primeira era de réu preso. E ela houvera sido intimada antes. Portanto, nem se poderia alegar, por exemplo, porque a gente tem que se colocar no lugar dos colegas. Eu não posso adiar essa audiência porque tem meta, mas se ela, ao invés de tentar conciliar as duas audiências no mesmo dia, como já estava marcado, fizesse um requerimento por escrito, ele seria obrigado a adiar. Seria obrigado. Desembargador Ricardo, Vossa Excelência permite uma parte? Sem dúvida. Para colocar uma nomenclatura adequada. Existem 3 orçamentos no Estado, legislativo, judiciário e executivo, que são levados à Assembleia para que o povo, através de seus representantes, aprovem as despesas e as receitas do ano seguinte. A dotação orçamentária própria de cada órgão não quer dizer orçamento próprio. Primeiro, uma questão de nomenclatura. Segundo, nós todos aqui, desde o início, estamos discutindo fatos, o que é impróprio no mandado de segurança. Eu repito, com muito boa vontade aceitei, mas não vejo ilegalidade no sentido de uma ilegalidade estapafúrdia, teleológica, na decisão do juiz, para chegar a esse ponto até do mandado de segurança. Eu acho que era mais razoável que o órgão aceitasse isso como uma coisa bastante normal. Não é? Bom, nós estamos discutindo fatos, que era para terminar a audiência, para começar outra audiência, e tudo isso não pode ser discutido. Não há prova pré-constituída com relação a essas questões que o mandado de segurança não aceita discutir fatos. Senhor presidente, pela ordem, também fazendo uma avaliação do problema, eu mudo do posicionamento anteriormente seguido e acompanho o posicionamento encabeçado pela desembargadora Sandra, porque também entendo que, numa circunstância como essa,
apresentada, no caso concreto, a responsabilização é do Estado, da pessoa jurídica Estado do Rio Grande do Norte, que é o ente realmente que responde por essas circunstâncias, na minha visão. E assim eu acompanho o grupo, os integrantes dessa concordância parcial do voto do relator, mas que essa responsabilidade fique como encargo do Estado do Rio Grande do Norte e, consequentemente, utilizando esse pagamento não pela a Defensoria Pública, que é uma entidade, é um órgão integrante da composição do Estado com atividades definitivas, e que tem um orçamento que nós conhecemos, nós que trabalhamos com a Defensoria Pública, sabemos que são orçamentos relativamente concisos, assim, pequenos, que no momento que for tirar um custeio desse e aí se transforma numa repetição mais adiante, causará prejuízo, causará dificuldade financeira à gestão da Defensoria Pública. Então, voto nesse sentido, presidente. Senhor presidente, o que me preocupa, eu acho que o tribunal tem que refletir sobre a questão, é exatamente a discussão dessa matéria na estreita via do mandado de segurança. Me parece que há se entender, e aí eu peço todas as vezes, no mandado de segurança, o tribunal declarar quem é que deve pagar, nós estaríamos aí desvirtuando ou extrapolando, pelo menos, os limites estreitos da via mandamental. Discutir aqui se há direito líquido e certo ou não, se a decisão foi teratológica. Foi. Não é? E malferir o direito líquido e certo do impetrante. Então, eu não sei se, ainda que mais ajustada, não é, a solução apontada pela desembargadora Sandra, eu não sei se em sede de mandado de segurança nós poderíamos decidir assim. Porque não se trata de ordinária, de ação meramente declaratória, a se exigir que o tribunal aponte quem é o responsável pelo pagamento. Me parece que a decisão do juiz merecia, no mínimo, uma correção parcial. Maurício, só para me lembrar, eu indeferi a inicial, mas o colegiado manteve o mandato de segurança e para julgamento. Só me lembrando desse detalhe aqui que eu havia me esquecido. Eu não sei se participei desse debate, mas... Pois não, eu queria fazer uma observação. Eu entendi que era ilegal, justamente com base no artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia, que fala que é o Estado. Então, fazendo um paralelo, é como se, na questão de condenação por má-fé, o advogado também não pode ser condenado. Então, eu fiz mais ou menos um paralelo com essa questão e invoquei o dispositivo da lei. Por isso que entendi que deveria afastar a defensoria, porque a lei fala do Estado. Mas é o Estado que seria teratológico. Isso. Desembargador, se me permite, eu não quis alongar a discussão. O desembargador Cláudio fez uma afirmação que eu peço vênia para não concordar, de que não se discute fato em mandado de segurança. Eu acho que se discute sim. O que não há em mandado de segurança é a dilação probatória. Mas você prova o quê? Prova fato, você não prova o direito. O que o mandado de segurança exige, como direito líquido e certo, o fato deve vir devidamente comprovado com a inicial. Não aceita a dilação probatória. Neste caso, se eu entendesse como Vossa Excelência, eu não conheceria da ação. Tem que ser teratológica, doutor. Fatos, é o Estado que está pagando. Os fatos, eles estão postos, estão bem narrados e estão comprovados no próprio processo. Não há discussão sobre isso.
E, como está sendo alegado uma ilegalidade, e eu reconheço duas ilegalidades no caso, uma que não foi observada por analogia, o disposto no artigo 362 do Código de Processo Civil, que estabelece que poderá se iniciar o ato se passado meia hora injustificadamente, e no caso nem é injustificado, nem foi meia hora. Então eu reconheço ilegalidade e reconheço ilegalidade também no juiz determinar que os honorários sejam postos à conta da dotação orçamentária da defensoria. Mas esse ato e o tribunal, do juiz, vendo essas esse ilegalidades, na minha concepção, ilegalidades, o tribunal não pode tomar a atitude de anular os atos. Esse ato do juiz é teratológico, a súmula 267 do Supremo é claro. É teratológico, é absurdo esse ato do juiz mandar o Estado pagar através da dotação orçamentária da Defensoria. Eu indeferia inicial e o colegiado aceitou o mandado de segurança através de um agravo interno. Mas o 267 não cabe mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso ou correição. Então, é teratológico esse ato do juiz mandar o Estado pagar e determinar que seja através da Defensoria. Eu acho sim, porque o orçamento é matéria que está bem definida. Ninguém pode mexer nisso, isso é reserva constitucional. Parece-me teratológico, sim. Imagine nós, e está no meu voto, imaginemos que o tribunal decidindo uma questão sobre um servidor em matéria de progressão funcional, ao final, como foi feito no juizado, na época que eu estava na turma, o juiz diga, isso aqui vai na conta do tribunal. Como o órgão vai poder se organizar, que tem os seus encargos naturais, normais, quem passou pela administração e quem está na administração sabe disso. Como vai ter subtraído da sua conta orçamentária o que não está previsto? Isso é reserva constitucional. Matéria orçamentária. Eu vejo isso como ilegalidade e grave, porque está alterando a forma de pagar o débito público, que na Constituição está bem definido como é a ordem do precatório. Eu vejo sim uma ilegalidade gritante. Vista a matéria a partir dessa premissa, aí sim. Mas o chamei a atenção porque a discussão estava caminhando para se o ato do juiz que nomeou o defensor seria ilegal ou não. Então, a discussão não passa por aí. Pode ser uma consequência. Mas aí, como disse o desembargador Cláudio Santos, não há ilegalidade nisso. Não há teratologia nisso. Agora, a teratologia estaria no fato dele ter imputado o ônus à defensoria. Aí eu disse, pronto. Então, penso que o que deve nortear o entendimento é exatamente esse aspecto. Não se o juiz, o ato em si do juiz, for teratológico. E a Procuradoria do Estado, desembargador Amauri, dá ênfase a esses dois aspectos. Não há ato ilegal ou abuso de poder da autoridade, não há direito líquido e certo a ser protegido. Porque o ato da decisão do juiz. Não é? Mas seja direito líquido e certo da defensoria, ter suas atribuições respeitadas. Eu acho que é um direito líquido e certo, sim. Seria mais ou menos como não permitir que um agente ministerial não pudesse exercer suas funções por motivo injustificado. Então, eu vejo nos dois casos ilegalidades gritantes. Desembargador Amauri, eu acredito que o que gerou essa discussão foi esse fato do juiz determinar que esse pagamento fosse retirado do orçamento da Defensoria Pública. Eu, pelo menos, foi a primeira vez que eu ouvi falar nesse assunto. Eu também. Eu também. Agora, o fato mas é porque a fundamentação estava sendo em relação à legalidade ou não da nomeação do juiz, do defensor. Aí não há teratologia, realmente. 60 audiências não é? mês, imprecatório, tudo com defensor. Mais alguém para debater, senão eu vou conferir os óbitos. Nós estamos com a disposição toda hoje. Né? Estou vendo. Então nós temos... Esse é o 9, né? Vamos, vai falar. Nós temos
A cada instante aqui tá mudando, o modo parece que estamos abrindo a urna agora, porque está saindo o voto alterado. A disposição, isso é que é bom, né? Reanimar os idosos, principalmente. A inspiração vem toda de Vossa Excelência. Já que a assessoria está mais animada, hoje está menos animada hoje do que nós. Eu acho. Desembargador Amaury, Vossa Excelência alterou o voto. Já registrou? Já registrei. Já. Então, agora nós temos 6-8 votos registrados. 6-8. 5 votos acompanhando o relator e 8 votos divergindo. E essa divergência não me parece ser parcial. Essa concessão da segurança é para que o Estado do Rio Grande do Norte pague ou ninguém pague? É para o Estado pagar. Essa divergência não me parece ser parcial. Eu acho que não chega tanto. Basta anular o ato que determinou que era a Defensoria, porque o pagamento natural, em decorrência de comando constitucional, é do Estado. Tá, mas vai ser... O credor é que vai buscar. Doutor Ricardo, essa é a conclusão de Cláudio, o efeito do desembargador Cláudio. O que se está dizendo aqui não pode ir para a Defensoria. Não pode ir para a Defensoria. Não pode ir para a Defensoria. Então a divergência não é parcial, porque nós temos no mandato de segurança, o relator denega a ordem. E os demais concedem parcialmente a ordem. Então a divergência dele é total, não é parcial. A divergência do relator é total. O redator para o acórdão é o desembargador Rebouças, que concordou com a divergência. Só confirmando. Quando é em parte, não fica parcial, não? Não, a concessão é parcial, mas a divergência é total. É porque um concede e outro não concede. Porque tem que ver o procedente ou improcedente. O desembargador Cláudio denega a segurança e os demais, e a maioria concede a segurança parcialmente. Então a divergência é parcial. Não, parcial só em alguns termos. O desembargador Rebouças acompanha o relator, então passa para o desembargador Vivaldo também. Desembargador Saraiva é o redator para o acórdão. Nossa, já pulou. Eu não sabia, Vossa Excelência gesticulou aí apressada, era para eu dizer isso, que Vossa Excelência é o redator para o acórdão. Ele queria o finalmente. Concluída a sessão, a parte jurisdicional, passamos para a ordem administrativa. Na ordem administrativa, não temos expediente e temos nossa pauta, que começamos com o recurso administrativo 04101, 041.343, que é recorrente José Evandro de Lima Oliveira. E o recurso está assim emendado. Recurso administrativo, decisão do presidente da Corte que determinou a retificação dos períodos aquisitivos de licença-prêmio. Interrupção do tempo de serviço em face de cessão a órgão federal. Artigo 102, parágrafo 1º da Lei Complementar 122 de 94. Decisão mantida, recurso conhecido e não provido. Desembargador Amilcar, a decisão primeiro foi de Vossa Excelência enquanto presidente e eu estou mantendo. Todos de acordo? Primeiro julgado, segundo. Processo administrativo 04101, 041.341, 2024. Remoção para juiz de entrância final, pelo critério de merecimento, para a vaga de segundo juiz da primeira turma recursal. Todos esses processos se iniciaram anteriormente, hoje aqui está vindo a julgamento, e neste caso aqui o pedido de remoção, inicialmente formulado por 2 magistrados, o Dr. João Afonso Moraes por Deus e o Dr. Klaus Kleber Moraes de Mendonça. O Dr. João Afonso foi removido em decisão anterior e hoje eu pensei que ele tinha sido removido para a turma recursal, mas ele foi removido para o tribunal, ele está ali, olhando para nós.
Houve um atalho aí, desembargador João, e foi. Então, só temos candidato único, Klaus Kleber Moraes de Mendonça, por isso que eu estou deferindo o pedido. Todos de acordo? De acordo. Número 3 da pauta é pedido de remoção para juízes de entrância única pelo critério de merecimento para a vara única da comarca de Patu. Não fiz avaliação porque só tem um candidato inscrito. Então, é o doutor André Melo Gomes Pereira, só tem ele inscrito, não precisamos avaliar para pontuar, para saber quem tem a melhor avaliação. Estou votando pelo critério de merecimento, o doutor André Melo Gomes Pereira. Todos de acordo? Sim. Número 4, remoção para juiz de direito da classe final pelo critério de antiguidade para a primeira vara da comarca de Baraúna. Pelo critério de antiguidade. O concorrente mais antigo, neste tínhamos mais de um inscrito, mas a candidata mais antiga é a doutora Simiele Barros dos Santos. Estou votando pela remoção da doutora pelo critério de antiguidade. Número 5, remoção para juiz de entrância final pelo critério de merecimento para a segunda vara da comarca de Baraúna. Então, ali foi para a primeira e agora para a segunda. Os demais concorrentes pediram desistência, restando apenas o doutor João Maxson Bastos de Oliveira, candidato único no processo. Estou deferindo. Todos de acordo? Remoção para juiz de direito da classe final pelo critério de antiguidade para o segundo gabinete do segundo núcleo regional das garantias da comarca de Mossoró. Aqui nós vamos instalar, o tribunal precisa instalar o juízo de garantia. Esse é o primeiro núcleo aqui que precisamos fazer esta remoção. Tem criado um núcleo aqui, outro em Mossoró? Sim, o daqui também será instalado. Acho que são 3 núcleos. A gente está instalando, temos até o final deste mês para concluir essas instalações. Então, neste aqui, eu estou deferindo o pedido pelo critério de merecimento para João Maxson Bastos de Oliveira. É Baraúna, né? Baraúna. São 6, o do juiz de garantia. Do juiz de garantia. Mossoró. Mossoró e Baraúna ali. Tá. Garantia é na revisão criminal. O número 7, remoção para juiz de direito da classe final pelo critério de antiguidade para o primeiro gabinete do segundo núcleo regional de garantia de Mossoró. 6, quem foi, Samir? 6. Ei? Ah, tá. Tá certo. Perfeito. Eduardo Nery. Veio uma folha adicionada aqui, por isso que fiz a leitura errada. Eduardo Nery Negreiros, tá? Para Baraúna. E agora para Mossoró, que agora é o 7º, que ele foi o 6º. O 7º é que é Ruti Araújo Viana. Primeiro gabinete do segundo núcleo regional de garantia da comarca de Mossoró. Essa vara vai ser uma vara somente para isso? O juiz de garantia e mais um grupo. Mas não é só com essa incumbência? Só. Porque eles fazem o primeiro atendimento para examinar aquelas. Então, faz aquele atendimento, vê se é para manter a prisão, liberar, resolver. E daí, então, o processo é distribuído para as. São várias especializadas nisso, somente nisso? Só nisso. É muito pouco para um juiz. Vai complicar mais ainda os outros processos normais. Mas se tem que instalar, vamos. É o que se tem que fazer. Porque eu
eu acho que vai complicar muito a tramitação dos demais processos, ocupando o juiz com tão pouca coisa, porque vai ser pouco volume, no caso do Rio Grande do Norte. Por aí aqui nós temos mais ou menos 100 prisões, 80 a 100 prisões em flagrante por dia ou por ordem judicial. É porque reúne por semana no Rio Grande do Norte. o juízo de custódia vai ser praticado agora pelo juiz de garantia. Muito bem. Próximo, o número 8, remoção para juiz de direito da classe final pelo critério de antiguidade, vara única da comarca de São Bento do Norte. A juíza escolhida é aquela, Semiele Barros dos Santos, então. Aliás, ela deixou de concorrer porque ela está sendo escolhida no outro. Então, para esta vaga, vai Cristiane Maria de Vasconcelos Batista. Todos de acordo? Mais um aqui. Número 9. Remoção para juiz de classe final pelo critério de merecimento, comarca de Acari. O juiz escolhido, Marcos Vinícius Pereira Júnior, comarca de Acari. Marcos Vinícius de Quais Novos está indo para Acari. Remoção para classe final pelo critério de antiguidade, Juizado Especial Civil e Criminal da Fazenda e da Fazenda Pública da comarca de Macau. Haviam vários inscritos, alguns pediram desistência. Sobrou por antiguidade o juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas. É o indicado para a remoção pelo critério de antiguidade para a comarca de Macau. Juizado especial. Número 11. Remoção pelo critério de merecimento para o terceiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Natal. Haviam inscritos Suzana Paula de Araújo Dantas Corrêa, Maria Nádia Bezerra Cavalcante e Cristiane Maria de Vasconcelos Batista. Ao final do processo, eu estou trazendo para submeter aos colegas, ao tribunal, o nome da juíza Suzana Paula de Araújo Dantas Corrêa, para o terceiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Natal. Todos de acordo? Designações pelo critério de merecimento e antiguidade de membro suplente para a terceira turma recursal do Juizado Especial Civil e Criminal do Estado do Rio Grande do Norte. Então, nós temos 3 vagas, sendo a primeira pelo critério de merecimento, a segunda de antiguidade e a terceira pelo critério de merecimento. Os candidatos Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, foi para Macau, Diego Costa Pinto, Ingrid Ranieri Farias Santos. Então, ao final, eu estou fazendo as seguintes indicações. Do Dr. Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, porque essa designação é cumulativa, viu, do desembargador Cláudio? Não é titularidade permanente, não, isso é suplente cumulativo. Bruno Diego da Costa, aliás, são 2 os suplentes, né? Doutor Bruno Montenegro e doutor Diego da Costa. Isso. De acordo? Sim. Ok. Designação pelo critério de merecimento e antiguidade, membros suplentes da terceira turma do Juizado Especial do Rio Grande do Norte. Então, nós temos mais um. E agora os outros suplentes da segunda. Isso. Então, nós temos Juliana Silveira de Souza para a segunda vaga de membro suplente da terceira turma.
De acordo? Designação pelo critério de antiguidade de membro suplente para a segunda turma do Juizado Especial de Natal. Para a segunda turma, estou indicando por antiguidade a juíza Andressa Luara Holanda Rosado Fernandes. De acordo? Terminamos as remoções. Terminamos. Na extra pauta. Submeto à homologação da Corte ato da presidência de referendo que autorizou a desembargadora Berenice Capuchua a se afastar no período de 25 a 28 de junho de 2025, a fim de participar do 4º encontro do Colégio Permanente de Vice-Presidentes dos Tribunais de Justiça, que ocorrerá na cidade de Florianópolis. Eu autorizo, já foi autorizado, todos concordam com a homologação? Autorização de folga compensatória à desembargadora Berenice Capuchua solicita à Corte autorização para gozar 5 dias de folga compensatória no período de 30 de junho a 4 de julho, em razão de plantões anteriores. Eu estou autorizando, todos de acordo? De acordo. Homologação e convocação do juiz de direito. Ato da presidência convocou, mediante sorteio público realizado no dia 2 de junho, no gabinete da presidência, o doutor Cícero Martins de Macedo, filho, titular da 4ª Vara de Fazenda, para, a partir de 5 de junho, aliás, a partir de 18 de junho de 2025, atuar em substituição ao desembargador João Rebouças. E o juiz Ricardo Tinoco de Góes, titular da 6ª Vara Civil de Natal, para, a partir de 23 de junho de 2025, atuar em substituição ao desembargador Delermando Mota, durante o período em que os desembargadores estiverem afastados de suas funções em gozo de férias. Feito sorteio, todos de acordo com os juízes escolhidos? De acordo. Por último, nós temos a minuta de resolução que dispõe sobre a movimentação dos juízes em primeiro grau e acesso ao Tribunal de Justiça. A gente fez algumas atualizações na minuta, mas a versão que foi disponibilizada aos colegas está com a última modificação feita. Penso que todos leram e, se tiver mais alguma questão a debater, podemos fazer. De acordo, Excelência. De acordo também, Excelência. De acordo. Bom, então, o debate prévio foi interessante porque, de fato, merecia algumas modificações e fizemos tudo isso antecipadamente para hoje chegar aqui com um resultado que eu vou dizer tirou as dúvidas de todos. Resolução aprovada, será assinada por todos e depois publicada. E depois da publicação é que poderemos publicar o edital de abertura das vagas, porque será conforme as exigências, conforme a regulamentação desta resolução. Então, não posso ainda afirmar a data, porque agora é que a gente irá elaborar o edital a partir do que foi aprovado neste ato por todos, à unanimidade. Propostas e, além destas, eu não tenho. Desembargador Amauri. Não tenho, Excelência. Desembargador Cláudio. Não tenho, Excelência. Desembargador Rebouças. Sem proposição. Desembargador Vivaldo. Sem proposição. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, aliás, eu retomo a palavra para propor um voto de pesar à família da juíza Suzete Monte,
Sim, inclusive sobrinha da nossa querida colega Judite Monte, ocorrida esta semana. Acho que todos podem subscrever, não quero a autoria da presidência. Tá. Ok. Proposta aprovada. Retomando a ordem administrativa. Tá. Desembargador Amilcar. Sem proposição, excelência. Desembargador Dilermando. Não tem, excelência. Desembargador Glauber. Senhor presidente, também ratificando aí a proposição formulada pelo desembargador Cláudio, anuindo aí com a sua permissão para subscrever o voto de pesar. E tenho dois outros, presidente. Um em razão também do falecimento do ex-deputado estadual, Cláudio Porpino, né? E um outro em razão do falecimento do juiz Edinaldo César Santos Júnior, sergipano, e que doutorando e mexe em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Eu estou pressionada. Juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, e que, enquanto juiz auxiliar, ele esteve atuando no campo do sistema socioeducativo. Ele esteve aqui no nosso tribunal no ano de 2023, acompanhando a implementação da plataforma socioeducativa de forma pioneira no Rio Grande do Norte. E, nesta ocasião, eu tive a oportunidade, que fui destacado, na época, o presidente desembargador Amilcar Maia, para ser o supervisor do GMF, e tive reunião com o juiz Edivaldo, à época, doutor Zé Dantas também participando, tratando aqui da implantação do NAI aqui no Rio Grande do Norte, né? Então, nome bastante expressivo no mundo jurídico e que precocemente nos deixou aí recentemente. Então, voto de pesar nesse sentido, senhor presidente. E propõe a signatário. Todos de acordo com a proposta do desembargador Glauber? Sim. Aprovada. Desembargador João Por Deus. Sem proposição, senhor presidente. Desembargadora Lourdes. Excelência, eu gostaria inicialmente de pedir permissão para me ausentar nos dias 9 e 11 de junho para comparecer ao encontro anual das comissões de soluções fundiárias na cidade de Salvador, em razão de convocação do CNJ para participar desse encontro. Portanto, eu justifico minha ausência e peço permissão para me ausentar sem prejuízo das funções. E também gostaria de compartilhar os resultados do mutirão processual sobre as ações que envolvem assédio e discriminação ocorrida em todo o Estado. Em alusão à Semana Nacional instituída pelo CNJ, foram 247 processos movimentados, com decisões e atos processuais variados praticados. Realizadas diversas outras ações pela comissão, destacando o curso de capacitação de servidores para ocupantes de cargos de chefia e palestra temática pela professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora Mariana Siqueira. Aplicação de questionário de clima organizacional para magistrados, servidores e colaboradores. E aqui meus agradecimentos à presidência e à Corregedoria Geral pelo apoio às iniciativas da comissão. E, posteriormente, será encaminhado o relatório. Primeiro ponto, desembargador, autorização para se afastar. Eu autorizo, todos de acordo? Sim. De acordo. O restante é só comunicação, somente. Somente. Desembargadora Berenice. Na realidade, presidente, eu quero só trazer ao conhecimento da Corte, eu já tinha feito no grupo, mas para dar publicidade, eu venho informar que a nossa vice-presidência, desculpe, presidente, sobre uma decisão que precisava que a gente firmasse a tese, então nós fizemos a proposição do IAC, que é o primeiro IAC do Tribunal de Justiça desse Estado, que o caso particular dos concursos
para ingresso na Polícia Militar do Estado. O requisito da escolaridade de graduação de nível superior nos graus de bacharelado, licenciatura ou tecnológico em qualquer área deve ser exigido no ato da matrícula ou ingresso no curso de formação. Então, enviamos e devemos enviar e informar a todo o Judiciário do Estado para fazer a suspensão desses processos que tramitam sobre esse assunto. Nessa decisão, a presidência determinou com fundamento no artigo 1036, parágrafo 1º do CPC, a suspensão. Então, essa tese será firmada em recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. E qualquer dúvida que Vossas Excelências tiverem, por favor, procure a equipe do NUGEP-NAC, na vice-presidência, que está disponível para maiores esclarecimentos. Então, só para esclarecer para os estudantes que estão ouvindo e talvez não tenham ainda se familiarizado com o IAC, que é o incidente de assunção de competência. É um mecanismo processual que permite que um tribunal, em caso de questões de direitos relevantes e com grande repercussão social, avoque a competência para julgar um recurso, uma remessa necessária ou um processo de competência originária. Isso significa que o julgamento, que seria originalmente realizado por um órgão fracionado do tribunal, é transferido para um órgão colegiado de maior composição. São esses esclarecimentos sobre essa nossa admissão do recurso especial no IAC número 1. Segundo os nossos colaboradores da vice-presidência, eles acharam muito importante trazer essa informação. E aqui eu estou, em primeira mão, ou segunda, que eu já passei para vocês, trazendo esse assunto. Era só isso. Obrigada. Tá. Desembargador Ricardo. Sem proposição, presidente. Desembargadora Sandra. Senhor presidente. Oi, desembargador Glauber. Senhor presidente, desculpe, desembargadora Sandra. Não, só para parabenizar a vice-presidência, desembargadora Berenice, que de fato não é fácil se conseguir a admissibilidade, e em especial de um tribunal pequeno como o nosso. Então, é um feito inédito e que merece o registro e os aplausos. Senhor presidente, mas também eu pedi a palavra para pedir autorização da Corte para me ausentar do país em gosto de férias, período de 6 a 21 do corrente mês de junho. Eu autorizo, os demais sim. Defiro. Com o indeferimento do desembargador Cláudio. Desejo a Vossa Excelência uma ótima viagem, desembargador. Bom, não diga isso não, senão vai ficar registrado em deferimento. Ele defere, pelo amor de Deus. Defiro com o apelo que Vossa Excelência faz por outro. Dá provimento ao recurso. Deu provimento ao recurso. Isso. Desembargador Luiz. Excelência, me associo a todas as manifestações anteriores e nada mais tenho a propor. Agradecendo a todos. todos. Posso falar, Excelência? Sim, pode, desembargadora. Eu quero somente consignar que foi muito importante a participação do nosso tribunal no 95º Encontro de Corregedores que ocorreu em Brasília durante a semana. Somente isso, Excelência. Agradecendo a todos, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.